E aí, beleza? O professor Fuji e sua expedição chegaram à Cidade Perdida em busca do lendário Pokémon místico conhecido como Mew, com infinitos poderes de criar e destruir a vida. Porém, o professor Fuji não encontrou, apenas achou um fóssil parte do corpo de Mew. Ele ia levar para estudos com a intenção de criar o Pokémon mais poderoso que já existiu. E assim ele fez, criou o Mewtwo, o Pokémon mais poderoso do mundo. No entanto, os cientistas não imaginavam que era um Pokémon extremamente inteligente e controverso sobre sua criação, querendo saber qual era o seu propósito na Terra, e como as respostas não foram respondidas, Mewtwo se rebelou contra os humanos. Com seu enorme poder atacou os cientistas. Nenhuma máquina de contenção era capaz de segurar Mewtwo. Apenas com o poder de sua mente emanava enorme energia, e assim destruiu completamente a ilha. Caracas. No entanto, Mewtwo ainda não entendia se ele realmente era o Pokémon mais poderoso do mundo ou ainda teria que superar Mew. Só que a caminho dessa ilha estava Giovanni, líder da equipe Rocket, e disse a Mewtwo que se ele não controlasse seus poderes, destruiria o mundo como ele fez com aquela ilha. E assim convenceu Mewtwo a usar uma armadura capaz de controlar os seus poderes e também de salvá-lo. O único problema é que Mewtwo serviu para os seus propósitos de capturar Pokémons pelo mundo e transformar a empresa de Giovanni na corporação mais poderosa que existe. Claro que ele conseguiu com facilidade, pois não existia um Pokémon capaz de deter Mewtwo. No entanto, ainda ficava se perguntando qual era o seu propósito na Terra, se realmente era esse de acabar com os outros Pokémons. Descobrindo que Giovanni apenas queria usá-lo para os seus propósitos e que para ele, Pokémons tinham que servir os humanos. Então, novamente, Mewtwo se rebelou, destruiu mais uma instalação, agora o laboratório da equipe Rocket, e fugiu para a ilha onde ele foi criado. E agora, com ódio do que fizeram com eles, Mewtwo iria criar o seu próprio mundo contra os humanos. Impressionante. Ok, alguns bons quilômetros dali estava Ash com seu leal Pokémon Pikachu e seus amigos Misty e Brock em uma jornada de treinamento para se tornar um mestre Pokémon. Fizeram uma pausa para o almoço, onde Ash estava faminto. Porém, só tem uma coisa que tirava a atenção de Ash de almoçar: uma batalha de Pokémon. E como um treinador apareceu e reconheceu ele da cidade de Pallet, iria travar uma batalha Pokémon. Claro que Ash ficou extremamente animado e a batalha começou, e o primeiro Pokémon foi Dorphan contra Bulbasaur, e o Pokémon do tipo planta de Ash levou a melhor, pois estava mais treinado. No entanto, essa batalha estava sendo observada por Mewtwo, e a segunda luta era Squirtle contra Marshall, e Ash treinou seu Pokémon muito bem, e Squirtle levou também a melhor. Só que por fim o treinador jogou 3 Pokémons contra Ash, e ele só precisou usar o Pikachu com o choque do trovão para acabar com eles, vencendo facilmente o treinador fraco que não sabia controlar seus Pokémons. E Mewtwo estava observando Ash com uma câmera em um fearal e viu que era um treinador bastante interessante. Então a sua assistente enviaria o convite e seria entregue através de um Dragonite, extremamente rápido por sinal. Chegando na ilha, já acabando com o almoço da galera, no entanto ele trouxe um convite. E já de cara no convite, Brock já achou a assistente muito bonita. O convite então era para irem para New Island, pois como treinador promissores foram convidados para uma grande festa pelo maior treinador de Pokémon do mundo, e era só marcar a resposta no cartão que estariam nessa grande festa. Então, animados por serem promissores, Ash e seus amigos aceitaram o convite. Legal! Enquanto isso, Mewtwo com seus enormes poderes criava uma tempestade enorme na ilha. E sentindo esses poderes, o lendário Pokémon místico Mew foi despertado e curioso para saber de onde vinha um poder parecido com o dele. Ele também foi em direção à ilha. Ok, no porto onde chegaram, que pegariam uma balsa para chegar até a ilha, estava cheia de treinadores Pokémon, só que por causa da forte tempestade, a balsa ainda estava fechada e como a enfermeira Joy tinha sumido recentemente, não poderiam deixar os Pokémon saírem. Se por acaso se machucassem, não teriam como ser curados. Mas é claro que isso não iria impedir os treinadores Pokémons. Eles usariam seus próprios Pokémons capazes de atravessar o mar agitados para chegar até a ilha. No entanto, Ash e seus amigos não tinham Pokémons com essa capacidade, mas nada que a equipe Rocket não desse uma mãozinha.
se disfarçando como pequenos barqueiros que poderiam levar eles até lá. No entanto, a tempestade estava muito forte e não demorou muito para eles descobrirem que era a equipe Rocket. E o barco também virou e ficaram à deriva no mar. No entanto, Misty e seu Pokémon estrela, Staryu, com a ajuda de Squirtle e bastante esforço, finalmente conseguiram chegar à ilha e estavam salvos. Ainda bem. Quem chegou por lá também foi Mew, o Pokémon lendário, à ilha, e os três foram recebidos pela assistente do Mewtwo, onde Brock já reconheceu ela como a enfermeira Joy do porto. Mas ela disse que não sabia de nada do que estavam falando e que eram para seguir com os convidados, pois os outros já tinham chegado. O palácio do Mewtwo era realmente enorme e impressionando Ash e seus amigos, só que quando chegaram lá, os convidados eram apenas 6 treinadores, só aqueles que conseguiram passar pela tempestade, pois eram dignos de estar ali, pois se passava de um teste. E para Ash e seus amigos se juntarem aos outros, teriam que liberar todos os seus Pokémons das suas Pokébolas, conhecendo os outros treinadores e vendo que era uma galera bem animada para batalhar. Ok, era a grande hora de conhecer o treinador mais poderoso do mundo e todos ficaram bastante ansiosos para saber quem era a criatura que apareceu. Já a equipe Rocket chegou pelos fundos, seguidos por Mew, e Meow ficou meio desconfiado se alguém estava o seguindo. Enquanto isso, na sala principal, Mewtwo se apresentou. Ele não era apenas o treinador mais forte, mas também o Pokémon mais poderoso do mundo. Só que um dos treinadores achou aquilo uma baita brincadeira, pois um Pokémon não pode ser um treinador. Só que ele mal sabia do incrível poder de telepatia de Mewtwo, que fazia isso com sua assistente e também o jogou na água. O treinador ficou tão irritado com isso que pediu para o Gyarados atacar o Mewtwo, só que foi completamente em vão. O ataque voltou com tudo, provando que Mewtwo era extremamente poderoso. Isso não foi nada. Porra! Nesse momento, Mewtwo disse que não precisava mais da sua assistente, liberando ela da prisão telepática, e era a enfermeira Joy, que não fazia ideia de onde estava. O lance é que Mewtwo era tão poderoso que conseguia controlar o cérebro humano por ser inferior a ele, e a equipe Rocket chegou a um local onde os Pokémons eram incubados, descobrindo que era uma máquina capaz de clonar qualquer Pokémon. Tanto que pegou o Meow e fez isso com ele na sequência, usando apenas os pelos do seu rabo. E em poucos segundos, um Meow foi criado e também estava sendo incubado. Porém, a máquina disse que isso era capaz de fazer com qualquer Pokémon, mas o único que não deu certo foi quando tentaram clonar o Pokémon místico Mew, e quando surgiu o Mewtwo, foi uma clonagem que não deu muito certo. Mewtwo acreditava que os humanos não poderiam controlar os Pokémons, pois eram inferiores, e os atuais Pokémons também não serviriam para eles, pois permitiu ser escravo dos humanos. Mas Pikachu disse a Mewtwo que ele não era escravo daquele humano, e sim, eram amigos que conviviam juntos em harmonia. Claro que Mewtwo não acreditou nisso e atacou Pikachu, só que Ash o protegeu. Nesse momento, os outros treinadores ficaram furiosos com essa atitude de Mewtwo, e um dos treinadores enviou o seu Rhyhorn para atacá-lo, mas foi completamente em vão, pois apenas com o poder da mente acabou com aquele Pokémon. Ele disse que ninguém poderia vencê-lo, e Ash não acreditava nisso, apenas se tentasse. Então, com isso, Mewtwo ativou todos os Pokémons clones já evoluídos para irem até a sala principal. E lá na sala principal mostrou as evoluções de Charmander, Squirtle e Blastoise. E segundo Mewtwo, eram as cópias mais poderosas que os originais, e ele também apresentou sua enorme arena de batalha. Mas os outros treinadores não iriam ficar para trás, apresentando seus Pokémons já na forma evoluída, e Ash apresentou seu Charizard, que era extremamente impulsivo, não pensou duas vezes e já atacou Mewtwo. O seu Charizard é muito mal treinado. Eu ia fazer o quê? A primeira batalha seria entre dois Venusaurs, Pokémons evoluídos bem fortes por sinal, que mostrariam quem era o mais poderoso. Só que os ataques do Pokémon de Mewtwo foram muito mais poderosos para cima do treinador humano, e ele levou a pior. E depois a luta foi com dois Blastoise e foi a mesma coisa. O Pokémon da humana, mesmo sendo forte, não aguentou os ataques do Pokémon clone. Então era a hora de Charizard, e Ash disse ao seu Pokémon que ele tinha que se desviar dos golpes do outro e
tentar ganhar do Pokémon clone na velocidade. Mas mesmo Charizard fazendo tudo certo, o Pokémon de Mewtwo era mais poderoso e usou o ataque sísmico e venceu a batalha. E como os 3 treinadores perderam, também perderiam seus Pokémons, sendo capturados agora e seriam clonados. E não só apenas aqueles 3, mas também todos os Pokémons que estavam por ali. E mesmo os treinadores tentando proteger seus Pokémons não conseguiram, todos foram capturados. E Ash até tentou colocar nas Pokébolas também, mas não funcionou. E o único ainda que não foi capturado era o Pikachu, que estava se esforçando ao máximo para isso não acontecer, mas também não funcionou. Pikachu acabou caindo e foi capturado e seria clonado. Só que Ash entrou na câmara de clonagem para recuperar seu amigo. E talvez com esse esforço que fez a máquina dar uma travada, mas já era tarde. Todos os outros Pokémon já tinham sido clonados e como a máquina explodiu, liberou os originais. Ash, recuperando seus Pokémons, estava furioso com Mewtwo, que por sua vez queria que os treinadores fossem embora, pois não tinha nada contra os humanos. No entanto, nesse momento, os Pokémons clones chegaram na arena, porém Ash estava a caminho, trazendo todos os Pokémons originais. Ela vai cantar. Só que Ash já chegou tentando atacar Mewtwo e foi lançado para longe. Só que quem o salvou foi o lendário Mew, sendo a primeira vez que Mewtwo via o Pokémon de qual ele foi projetado. Já lançando bolas de energia contra Mew, que desviou com muita facilidade, e a galera descobriu que era o lendário Pokémon místico. Só que Mewtwo queria provar que era a versão evoluída dele e muito mais poderosa que a original. E com isso começou a correr atrás do Pokémon místico, querendo atacá-lo, até que acertou com uma das suas bolas de energia, mas o pequeno Mew também era muito poderoso, devolvendo o ataque, e com isso Mewtwo viu que também era um Pokémon muito forte e estava agora com seu grupo de Pokémons clonados, dizendo que eram muito mais poderosos que o original. Só que Mew disse a ele que genética não muda nada, que a verdadeira força de um Pokémon vem do coração. Bom, era isso que ele queria provar, pois começou uma batalha entre os Pokémons originais contra os clones, e em resumo foi uma batalha entre todos os Pokémons. Enquanto Mew e Mewtwo batalhavam para descobrir quem era o Pokémon mais poderoso que já existiu, Pikachu iria lutar com seu clone, numa batalha que não fazia sentido, pois tanto os originais quanto os clones não estavam aguentando mais lutarem numa luta que não levava a nada, pois no final das contas todo mundo sairia perdendo, e só quem não lutou por ali foi Meow contra o seu clone, chegando à conclusão que isso não compensava, e o que ele queria mesmo era ver a lua cheia. Porém, a batalha entre os Pokémons mais poderosos ainda continuava, que gerou vários ataques com muita energia, que se resumiu com todos os Pokémons derrotados em uma disputa de poder entre os dois. Só que para tentar impedir, Ash entrou na frente de 2 ataques extremamente fortes e com isso Ash não aguentou e o treinador do Pikachu acabou morrendo. Pikachu. Pikachu, querendo reviver seu amigo, fez várias tentativas de reanimá-lo, mas sem chances nenhuma. Ash estava completamente morto. No entanto, todos os Pokémons começaram a chorar. As lágrimas de todos foram concentradas no corpo de Ash e com uma grande corrente fez Ash voltar à vida, deixando Pikachu e seus amigos contentes que conseguiram trazer Ash de volta à vida. Então, vendo isso, Mewtwo entendeu que eram seres vivos e não importava ser um clone ou não, e sim o que faziam de suas vidas. Reunindo todos os Pokémons clones, iriam para uma nova terra aprender a viver como Pokémons. Ele não queria esquecer do que aconteceu, no entanto, apagaria a memória de todos para eles não lembrarem do ocorrido. Estavam de volta ao porto, mal sabendo o que estavam fazendo ali. E assim que parou de chover e eles foram contemplar a visão, Ash viu por um breve momento Mew e disse que o dia que ele decidiu se tornar um treinador Pokémon, viu um Pokémon raro, e o dia que ele conseguir se tornar um mestre, talvez veria novamente. Terminando assim Pokémon, o filme Mewtwo Contra-Ataca de 2019, e eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!